Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Lázaro Fidelis na área. Hoje eu vou fazer uma abordagem sobre radioproteção e dosimetria para concursos, tá? E qual a importância desse assunto para os concursos que estão sendo cobrados atualmente? Meus amigos, hoje em dia é cerca de 40 a 50% que é cobrado nos concursos, principalmente na parte específica de radiologia. Então vocês vão ver que a gente consegue fazer uma abordagem de radioproteção voltada para efeitos biológicos, a gente consegue fazer uma abordagem de radioproteção para normas de radioproteção, princípios básicos, fatores básicos, a gente consegue fazer uma abordagem sobre grandezas radiológicas, a gente consegue fazer uma abordagem sobre ética radiológica e também a ética ela entra também no rol de radioproteção e, consequentemente, nas legislações. Então, você vai ver que é um assunto muito cobrado, diretamente e indiretamente, porque também entra dispositivos e equipamentos de radiologia. Então, a gente tentou trazer aqui para vocês, né, os assuntos mais relevantes, mais puxados pela banca na hora que são cobrados. Perfeito, meus amigos? Então, antes da gente começar, peço que vocês nos sigam nas redes sociais, @conectax.cursos, @Lázaro Fidelis. Se puderem mandar para os seus amigos, mandem. Se puderem mandar para os seus colegas, tá? Eu acredito que vai ser de grande importância para eles absorverem um pouquinho do nosso conhecimento, tá? Então, vamos aqui. O primeiro de tudo, o que é a radioproteção? E antes de mais nada, antes que vocês digam, aqui a gente tem um errozinho de grafia. Mas calma, foi só para ver se você estava realmente prestando atenção. Então, se você prestou atenção, show de bola. Se você não tinha prestado atenção, então veja que esse nomezinho está errado. Mas foi de forma proposital. Desculpa, turma, não foi, tá? Foi um errinho mesmo. Mas eu quero dizer para vocês que fiquem atentos porque cada detalhe vai fazer total diferença, ok? Então vamos adiante para a primeira parte. Vamos falar sobre equipamentos e dispositivos voltados para a radioproteção. Olha a importância disso, turma. Fique atento para os detalhes. Vamos fazer teoria e depois questões. Então, meus amigos, vejam aqui que slide muito interessante, tá? E aqui, para a gente falar de dispositivos, vamos fazer algumas abordagens bem simples, mas muito relevantes. Por quê? Porque vai puxar o seu entendimento para a radioproteção, tá? Vamos lá. Primeiro, aqui na carcaça, aqui na nossa ampolazinha aqui, tá? Qual material ela é feita? Ela é feita de chumbo, perfeitamente, de chumbo. E aí, meus amigos, quando a gente fala que ela é feita de chumbo, se eu falar para vocês assim, se eu perguntar, o que é radiação de fuga? Radiação de fuga, meus amigos, uma boa definição vai ser assim: é toda radiação que não emergir, ou seja, que não sair da janela. E qual janela eu estou falando? Aqui, ó, na saída da nossa ampulazinha aqui, ó, tá? Se ela não sair daqui, então, saiu aqui da lateral, saiu aqui desse esse espaçozinho aqui, então eu chamo de radiação de fuga. Vou repetir. E para você entender, vocês precisam anotar, meus amigos. Então eu estou falando aqui, você dá um pause no vídeo e faz a anotação, tá? Então, radiação de fuga, você vai colocar, puxar a setinha. É toda a radiação que não sair pela janela. Ou, como as bancas gostam de colocar, toda a radiação que não emergir da janela, ok? Aí, meus amigos, continuando aqui, a gente tem um pequeno filtro. E esse filtro, pessoal, vou colocar aqui de vermelhinho, fica aqui, ó, entre a nossa ampola e o nosso colimador. Fica aqui, ó, um filtrozinho de alumínio, tá? Então, quando eu falar qual a função do filtro, tá? Você tem que lembrar de um detalhe. O filtro, ele vai filtrar, tá? Perfeito. E agora, se eu falar qual a função dos filtros na radiologia, aí vocês vão me dizer. Eles vão filtrar.
a radiação de baixa intensidade ou filtrar a radiação espalhada. E aí eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para, se o filtro ficar antes do nosso paciente, ele vai filtrar a radiação de baixa intensidade. Se o filtro, como por exemplo aqui, a gradiente difusora, ficar depois do paciente, ela vai filtrar a radiação espalhada. Deu para entender, pessoal? Vou repetir. Se o filtro ficar aqui, ó, antes do meu paciente, tá aqui o filtrozinho aqui, ó. Ele está antes do nosso paciente. Então, automaticamente, se o filtro está antes do paciente, a gente tem uma filtração da radiação de baixa intensidade. Já aqui, se o filtro ficar posteriormente ao nosso paciente, ele vai filtrar a radiação espalhada. Perfeito, meus amigos. Olha só que interessante, muito fácil e bem bacana. Vamos lá. Seguindo, meus amigos, a gente tem um outro dispositivo chamado colimador. Qual é a função do meu colimador, pessoal? Ele vai delimitar a área ou campo de interesse que será exposto à radiação. Então, se eu tenho um dispositivo que eu consigo limitar esse campo para pegar somente a área de interesse, então ele é um dispositivo de radioproteção. E qual é o outro nome que o colimador pode receber? Ele também pode ser chamado de diafragma. Tá certo? Então, ele também pode ser chamado de diafragma. Perfeito, meus amigos? E aí eu acrescento um detalhezinho importante para vocês, que é, se eu tenho o meu colimador aqui, eles têm duas bordas aqui. E para que servem essas duas bordas, meus amigos? Para acoplar o que eu chamo de cone ou cilindro. Esse cone ou cilindro, pessoal, ele vai ficar acoplado aqui nessa região do colimador, onde a gente consegue fazer uma espécie de filtração dessa radiação de baixa intensidade, ou seja, a gente consegue aumentar essa filtração. E além da gente filtrar, o cone ou o cilindro, ele vai direcionar o feixe e diminuir o índice de radiação espalhada. Assim a gente tem uma melhor qualidade na formação da nossa imagem. Perfeito? E aí um detalhezinho, meus amigos, que esse cone ou cilindro ele também vai ser de chumbo, porque ele vai ajudar na filtração, tá certo? Então, o cone ou cilindro que fica aqui acoplado ao meu colimador, ele vai servir para filtrar a radiação de baixa intensidade, para diminuir o índice de radiação espalhada, porque ele vai fazer um feixe direcionado, e, consequentemente, ele também, meus amigos, vai ser utilizado para o que a gente chama de spot. Vou escrever aqui, S-P-O-T. E o que é o spot, meus amigos? A gente chama de localizada. Por exemplo, eu quero fazer uma localizada da transição tóraco-lombar, ou seja, das duas vértebras torácica e da vértebra lombar. Tá? Eu quero fazer uma localizada da articulação temporomandibular, da ATM. Então, eu uso o cone ou cilindro para poder fazer somente aquela região de interesse. Automaticamente, eu estou fazendo um spot. Ok, pessoal? Anotem isso aí. A dica é, meus amigos, vocês vão anotando, vão fazendo um resumo de vocês em cima dessa aula. Depois a gente vai responder questões e depois que vocês finalizarem essa aula, o que vocês vão fazer? Vocês vão revisar o que vocês anotaram. E depois que vocês lerem, fazer uma leitura, você vai chegar para o seu esposo, para a sua esposa, seu parceiro, sua parceira. Você vai na frente do espelho para o periquito, para o papagaio, para o seu cachorro, para o seu gatinho e vai dizer. Você vai fazer um resumo do seu resumo. Você vai explicar com suas palavras o que você leu ali. Então, você vai realmente fixar o assunto, tá? E, posteriormente, vai responder mais questões de radioproteção, juntando o conhecimento dessa aula com a habilidade de responder o quanto mais questões. Então, quanto mais questões, mais bagagem, mais conhecimento.
tá bom? Vamos aqui. Posteriormente a isso, meus amigos, a gente tem aqui, ó, a formação da radiação secundária. E por que eu estou dando importância para ela em relação à radiação secundária? Porque essa radiação aqui, meus amigos, é a radiação que vai fazer mal para os profissionais. Nós, os IOEs, os indivíduos ocupacionalmente expostos. Então, tenham na cabeça de vocês que uma pergunta de concurso: qual radiação vai atingir ou predominantemente vai atingir o operador de raio-x, o IOE, o indivíduo ocupacionalmente exposto, o técnico de radiologia, o tecnólogo? É a radiação secundária, porque, entendam, eu direciono o meu feixe primário da minha ampola para a minha estrutura, para o paciente, e ela vai fazer a interação da radiação com a matéria, ou seja, gerando radiação secundária. E é essa radiação que vai possivelmente nos fazer mal. Perfeito, meus amigos? E lembrando que essa radiação a gente não consegue ver, não consegue pegar, não consegue ouvir, não consegue sentir gosto nem cheiro, tá? Então, essas características da radiação ionizante, dos raios-x, elas são bem específicas, tá? A gente não consegue a olho nu visualizar, a gente não consegue sentir o cheiro, sentir sabor, pegar, tá certo? Então, fique atento para essa informação que eu falei para vocês, tá bom? Meus amigos, e aí um detalhe interessante, também voltado para a radioproteção, que essa radiação secundária, quando ela interage com a estrutura do paciente, se ela chegar no meu receptor de imagem, no meu filme, no meu book, por exemplo, ela vai gerar perca da qualidade de imagem. Ela vai gerar o que a gente chama de borramento, tá certo? Então, a radiação secundária ela vai ser filtrada pela grade antidifusora. Automaticamente, a gente tem uma melhor qualidade na formação da nossa imagem. E já que eu estou falando de radiação espalhada, eu aproveito também para falar sobre o efeito fotoelétrico. Mas por que eu vou falar do efeito fotoelétrico? Como assim, professor? Meus amigos, a radiação secundária, ou seja, vai ser formada através do efeito Compton, que é o efeito de espalhamento. E o efeito fotoelétrico vai ser responsável pelo efeito de absorção. Então, a imagem será formada aqui. Por quê? Porque a gente teve interação da radiação com a matéria, a absorção dessa radiação em formas ou densidades por densidades diferentes, consequentemente, a formação da imagem no nosso receptor de imagem, seja ele o chassi, o cassete ou a nossa placa. Ok, pessoal? Repetindo, a radiação secundária está equivalendo ao efeito Compton e o efeito fotoelétrico é o efeito de absorção. Ok? Então, não esqueça desse detalhe. Meus amigos, e aí eu chamo a atenção para os senhores uma questão que também já caiu na prova do JF, tá? Não lembro aqui qual foi a data bem específica, que a gente chama de AirGamp. E o que é esse AirGamp? AIR, que é o AIR, GAMP. Meus amigos, o AirGamp, ele na verdade chama-se espaço de ar. Esse espaço de ar é esse espaço que fica aqui. Vou dar um exemplo em uma incidência, em um exame de perfil de cervical, por exemplo. No perfil cervical, quando você posiciona o paciente próximo à estativa, note que a região cervical fica um pouco distante, né, por conta do ombro, em relação à estativa, em relação ao receptor de imagem. Então, esse espaço que fica, a gente chama de espaço de ar, que é o AirGamp. Então, meus amigos, esse espaço de ar, qual é a função dele? Ele vai filtrar, ele vai ajudar na filtração da radiação secundária. Por que ele vai ajudar nessa filtração? Porque o ar, por si só, ele cria uma resistência para a passagem desses raios
de baixa intensidade ou para essa radiação espalhada. Perfeito, meus amigos? Então, se algum dia tiver essa pergunta, o que é AirGamp? Ou seja, você vai lembrar que é espaço de ar. Um exemplo onde ela é aplicada, principalmente no perfil de cervical. Perfeito? Vamos nós e vamos adiante. Meus queridos, aqui a gente tem também o nosso receptor de imagem, que pode ser nosso chassi, nosso cassete ou a placa receptora do nosso DR, tá certo? Então vamos fazer um pequeno lembrete. Chassi, o que lembra a gente? Combinação chassi, ele vai lembrar a combinação ecrã mais película radiográfica. A película radiográfica vai nos lembrar do processamento químico, seja ele manual ou seja ele automático. Lembrando que o manual tem 5 etapas, que é revelador, água, ou também chamado de lavagem, fixador, água, que também pode ser chamado de banho, tá? E, por fim, a quinta etapa, que é a secagem. Então, a gente tem revelador, água, fixador, água e secagem. E se for processamento automático, que é aquela processadora que você coloca o filme e vai pegar lá no final, são 4 etapas: revelador, fixador, lavagem e secagem. Perfeito, meus amigos? Só para a gente relembrar. Se eu estiver falando do meu cassete, esse receptor de imagem aqui, estou falando da modalidade DR. Lembrando que o meu DR, pessoal, que é chamado de radiologia direta, eu faço uma substituição do meu chassi por esse cassete. Consequentemente, eu elimino aqui nessa modalidade do meu DR, desculpa, do meu CR, tá, pessoal? Falei que é errado aqui, que é radiologia computadorizada, perdão. Eu consigo substituir para essa modalidade do CR, que é radiologia computadorizada, a parte da câmara escura. Eu consigo eliminar, porque eu não vou fazer o uso de químico. Porque aqui o cassete ele vai ter uma combinação de ecrã mais placa de fósforo, que é também chamado de IP, imagem plate. Ou seja, esses cristais de fósforo vão absorver essa energia e serão levados a um dispositivo chamado digitalizadora, onde serão estimulados a uma luz infravermelha, que é um laser, por exemplo, a perder essa energia que foi acumulada e liberar em forma de luz. Essa liberação em forma de luz vai ser capturada por um dispositivo chamado câmara fotomultiplicadora. E essa câmara fotomultiplicadora transformará o sinal luminoso que foi liberado para um sinal eletrônico. E aí a gente tem a formação da imagem radiológica no nosso computador. Tá? Pessoal, resumindo, a nossa modalidade CR, ela aboliu a câmara escura, tá? Não vai ter uso de químico. A gente vai utilizar a combinação ecrã mais placa de fósforo. Perfeito? E por fim, pessoal, a gente tem a nossa placa receptora, né? Que é utilizada na modalidade DR. Essa daí já faz a conversão diretamente para o computador. Ou seja, a gente não vai precisar da digitalizadora. Ou seja, é uma pequena evolução. Então, eu sugiro que você, os senhores e as senhoras, peguem essa informação e deem uma pesquisada no nosso famoso Google para ver a evolução do processamento de imagens radiográficas. Perfeito? Vamos nós. Meus queridos, para o próximo slide, eu separei algumas informações que eu já falei, tá? Então, aqui é um quadro resumo que você vai printar para fazer uma leitura posteriormente. Porque a gente cria o que a gente chama de flash cards, ok? E para a gente relembrar, cônio ou cilindro, ele filtra as radiações de baixa intensidade, direciona o campo e limita o campo de exposição, ok? E também, né, aquela informaçãozinha lá, nos ajuda a criar uma imagem chamada spot, ou seja, uma localizada. A gradiente difusora, ela filtra a radiação espalhada, evitando que chegue ao receptor de imagem, ao chassi, ao cassete, porque se essa radiação espalhada chegar no meu receptor de imagem, pessoal, ele vai provocar perda da qualidade de imagem. Perfeito? E os aventais de chumbo, por que eles são importantes e por que eu coloquei ele aqui como dispositivos
e equipamento como dicas e visores. Simples, porque os aventais eles devem ser usados pelo acompanhante ou pelo o profissional, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, caso necessário. E tem um aviso dentro da sala informando isto, meus amigos. Tá certo? E aí eu acrescento para você, os aventais de chumbo, eles podem ser estilo saiote, eles podem ser estilo luvas plumbíferas, podem ser protetor de gônadas, protetores de tireoide, tá certo? A gente pode acrescentar também o óculos plumbífero, tá certo? Ele não é um avental, mas ele tem teor de chumbo. Perfeito, meus amigos? E um detalhe importante, que ele não pode ser menor do que 0,25 milímetros de chumbo, tá, pessoal? Ok? E em relação ao filtro, pessoal, como eu falei anteriormente, os filtros, eles filtram as radiações de baixa intensidade, evitando que chegue ao paciente. Ou se o filtro ficar posteriormente ao paciente, ele vai filtrar a radiação secundária. Ok? E aqui, pessoal, o nosso famoso dosímetro. E aí, meus amigos, vou apagar essas outras informações aqui. Anotem isso por gentileza, são informações importantes que você só aprende aqui com o professor Lázaro e com a Conecta X. Perfeito? Então, se você não segue a gente, segue aí, meus amigos. Se você não dá o likezinho, dê aí, tá? E se puderem, claro, né, printar e nos marcar, a gente vai ficar muito feliz, tá certo? Que vai fortalecer nosso trabalho e a gente vai saber que você chegou até aqui, tá bom? Então, papel e caneta na mão, meus amigos. Dosímetro. Primeiro de tudo, ele não é um EPI, pessoal. Por que ele não é um EPI? Ele não te protege de nada. Ele apenas vai mensurar, medir a dose de radiação. Mas ele não vai te proteger. Por isso que ele não é considerado um EPI. E aí eu separei algumas informações bem relevantes mesmo, que são: ele é de uso individual, pessoal. Ou seja, ele não é coletivo. Eu não posso passar para o meu colega o meu dosímetro. Ele é de leitura indireta. O que significa leitura indireta? Significa que a leitura só vai vir depois de 30 dias. Ou seja, eu tenho uma leitura indireta quando eu não sei quanto de dose que eu levei de imediato. Se fosse leitura direta, eu saberia na mesma hora que eu levei a exposição, saberia a dose que eu levei. Tá? Então ele é de leitura indireta e a leitura dele, pessoal, que é depois de 30 dias, tem que ser feita por um laboratório autorizado pela Senem, porque é através disso aqui que ele faz uma rastreabilidade. Ele vai rastrear quanto foi de dose que o indivíduo levou para poder notificar o hospital. Perfeito? Meus amigos, deve ser utilizado na altura do tórax. Mas por que na altura do tórax? Porque é o local mais exposto. E aí eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para uma questão clássica de concurso e que gera muita polêmica e que é danado para o aluno errar. Meus amigos, quando eu utilizar o avental, deve ser utilizado sobre o avental. Lembrando que as bancas elas vão falar sob. Sob, ou seja, sob significa embaixo. Não pode ser embaixo, é sobre, em cima do avental. Ok? Isso está na legislação, na portaria 453, na RDC 330, na RDC 611 e na norma CNEM 3.01. Ok, pessoal? Então, cuidado para não confundir. Vamos nós. Então, pessoal, chegamos nessa outra parte aqui onde a gente vai fazer alguns exercícios. Então, vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer as questões a partir de agora. Isso vai facilitar muito a vida de vocês. A gente vai ler item por item e vamos procurar as palavras absurdas, vamos procurar uma metodologia onde a gente consiga entender o que a questão está pedindo e automaticamente vamos fortalecer. Quanto mais exercício, mais bagagem vocês pegam e mais questões se repetem. Perfeito? Vamos nós. Olha aqui, pessoal. Nessa primeira questão, a gente tem
O potebook ou a gradiente difusora é usado para... Olha, aí já fica muito fácil, né? A gradiente difusora, a gente lembra que ela vai filtrar a radiação espalhada, evitando que chegue ao receptor de imagem. Porque se chegar ao receptor de imagem, automaticamente vai gerar perca da qualidade da imagem. Perfeito? Então, vamos entender como é que a gente lê uma questão e como é que a gente responde. Vamos lá. O potebook ou a gradiente difusora é usado para... Já dei a resposta, claro. Vocês já sabem qual é o item. Porém, a gente vai ler e entender o macete da coisa. Ele fala: aumentar a radiação primária emitida pela fonte? Claro que não, né, pessoal? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você já bota um xizinho aqui, ó, no item, que ele está totalmente errado. B. Diminui a quantidade de radiação produzida no paciente. A grade? Não, porque ela fica depois do paciente. Então, não tem nada que diminuir a quantidade de radiação produzida no paciente. Tá certo? Pode ficar tranquilo, porque não é nem produzida lá, né? Então, esse item também está falso. Aí ele fala: C. Reduzir a radiação espalhada que alcança o filme radiográfico. Claro que é a nossa resposta. Porém, o item dele fala: reduzir a espessura do paciente? Não. Aumentar a penetração dos raios? Também não. E aí, meus amigos, fiquem atentos para um detalhe, não sei se você percebeu. O que foi que ele falou aqui? Reduz a radiação espalhada, ok, que alcança o filme radiográfico. Olha só. Ele não utilizou um termo simples para você entender. Então, a banca ela tem uma tendência a utilizar meios que vai te confundir. Tá certo? Então, você fique atento para isso. À medida que a gente for respondendo questões aqui, vocês vão entendendo e vão aumentando aí esse grau de bagagem, tá, pessoal? Nossa resposta? Ok. Show de bola. Vamos adiante. Olha aqui, pessoal. Se quisermos aumentar a penetração de um feixe de raio-x, devemos... Olha só. Aqui eu tenho que lembrar de um detalhe. Se eu falar de KV, eu estou falando de poder de penetração. Se eu falar de KV, estou aumentando meu poder de penetração. Se eu falar de MA ou MAS, eu estou falando de quantidade de feixe. Ok? Então já lembra disso. Já grava isso aí, já anota isso aí. KV, poder de penetração. MAS, quantidade de feixe. Fechou. A partir daí você já tem um entendimento para poder responder esse item aqui. Dá o pause e responde. Depois você tira o pause e você vai ver a resposta. Vai lá. 30 segundinhos. 10, 9, foi. Pessoal, então se eu quiser aumentar o poder de penetração, eu tenho que aumentar o meu KV. Show de bola. E aí, vamos relembrar de um detalhe. Por exemplo, quando eu aumento meu KV, eu aumento meu KV, o que eu faço? Eu diminuo o comprimento de onda e aumento o poder de penetração. Entenderam, pessoal? Então, se eu quiser aumentar meu KV, o que eu faço? Eu diminuo o comprimento de onda e ele aumenta o poder de penetração. Show de bola? Por quê? Porque raio-x são ondas eletromagnéticas. Então, se eu tiver um comprimento de onda muito grande, então eu não tenho poder de penetração. Então, quanto mais eu diminuir esse comprimento da onda, mais penetrante ele vai ficar. Perfeito? Vamos nós. O que é imagem latente? Eu gosto dessa pergunta. Tá? E aí você tem que ficar atento para um detalhe, pessoal. Se a imagem ela foi gerada, está aqui no seu receptor de imagem, seja o chassi, seja no cassete, seja na placa receptora, ela é considerada uma imagem latente, porque ela foi produzida, porém não foi processada. Então, qual é a definição de imagem latente? É uma imagem produzida, porém não processada. Ok? E aí, meus amigos, fica muito fácil, né? Porque quando a gente fala que é uma imagem produzida, porém não processada,
a banca ela vai te fazer a pergunta, a mesma pergunta, com o mesmo assunto, com o mesmo sentido, porém ela vai parafrasear. E o que significa parafrasear? Ela utiliza palavras diferentes, mantendo o mesmo sentido da pergunta, ok? Então ele fala, imagem latente é aquela imagem produzida no objeto irradiado? É aquela imagem produzida e processada no filme radiográfico? É aquela imagem produzida no filme radiográfico antes do seu processamento? Ou é aquela imagem produzida no ecrã? Ou é a imagem produzida na gradiente difusora? Olha só, a nossa resposta, meus amigos, é uma imagem produzida no filme radiográfico antes do seu processamento. Se ela é uma imagem produzida antes do seu processamento, automaticamente é a nossa resposta. Só que aqui, se você leu muito rápido aqui, o item A, imagem latente é produzida no objeto irradiado, pode te induzir ao erro. B, é aquela imagem produzida e processada no filme, ou seja, faltou só um nãozinho aqui, ó, não processada, ou seja, automaticamente ela pode te induzir ao erro. Então, faça uma leitura devagar, pausadamente, que vai dar tudo certo e vai ser um sucesso. Vamos nós? Pessoal, qualquer dúvida, podem falar comigo no privado, chama a gente aí no nosso direct, tá certo? Que a gente vai sanar. Meus queridos, uso de ecrãs intensificadores dentro do chassi tem como objetivo primordial, tá? Aqui eu peço que vocês peguem caneta e anotem essa informação que eu vou passar para vocês. Mas antes de eu passar essa informação, eu vou pedir para os senhores e para as senhoras dar o pause e tentar responder. Que já eu solto aqui a nossa resposta. Vai lá, dá o pause agora. Ok. Como eu sei que vocês já responderam, então eu vou dar a resposta. Olha só. Meus amigos, quando ele pergunta qual o objetivo primordial, então você vai anotar aqui, ó. Quando vier objetivo primordial, função principal ou a principal função do ecrã, vocês vão responder, pessoal, redução da dose no paciente. Ou pode vir escrito radioproteção do paciente. Por quê? Eu estou dando a explicação, já eu faço o resumo para você anotar, tá, pessoal? O ecrã, pessoal, ele é um intensificador de imagem que transforma os raios-x em luz. Então, o que isso significa? Significa que quando os raios tocam nele, ele vai gerar uma luz. E automaticamente essa luz que vai sensibilizar ou a minha película ou a minha placa de fósforo. Então, o que significa? Significa que eu preciso de uma menor carga para poder sensibilizar e gerar a mesma imagem. Se eu tiver um receptor que não tem o ecrã, eu vou precisar ter uma carga maior. Automaticamente eu faço um aumento dessa dose de radiação no paciente. Então, vamos anotar. Vamos lá. Bizu. Quando a banca perguntar qual o objetivo principal, anota isso aí, tá, pessoal? E grifa. Objetivo principal do ecrã, você vai colocar radioproteção do paciente. Ou então, algo relacionado, né? Diminuir a dose de radiação do paciente, diminuir a quantidade de radiação do paciente, ok? Agora, se ele falar qual é a função do ecrã, ou então função principal, e não tem radioproteção ou diminuir a dose de radiação do paciente, aí você vai para o pressuposto, que é o ecrã ele é um intensificador de imagem que transforma os raios-x em luz, ok? Mas lembrando que predominantemente as bancas perguntam qual o objetivo principal, aí você tem que lembrar que é a radioproteção do nosso paciente. Meus amigos, a outra pergunta aqui. A função da grade colocada entre o filme e o paciente é, meus amigos, a grade difusora, se ela fica entre o filme e o paciente, ou seja, ela está posteriormente ao paciente. Eu já tinha falado para vocês que a grade difusora ela filtra a radiação espalhada, evitando que chegue aonde? Ao nosso receptor de imagem, porque pode provocar perda de qualidade da imagem. Perfeito? Então, vamos olhar os itens por itens.
e vamos eliminar o que são palavras que tornam o nosso item errado, tá? Vamos lá. A função da grade colocada entre o filme e o paciente é, meus amigos, quando você for ler na prova, grifa algumas informações. Vai facilitar o seu entendimento, ok? Então, o item A. Evita que os raios X incidam na tela fluorescente, emitindo luz verde. Nada a ver, né, pessoal? B. Evita que os raios X incidam sobre o filme radiográfico. Também não. Porque aqui ele está falando dos raios X. A radiação, a grade, pessoal, ela vai filtrar a radiação espalhada, ok? C. Ela vai reduzir a radiação espalhada, ok, olha aí. Originada no filme radiográfico. Vamos grifar isso aqui. E que chega ao paciente causando perca de contraste. Olha o item D. Ele vai reduzir a radiação espalhada originada no paciente. Agora sim está correto. Porque a radiação espalhada, pessoal, não é gerada no filme. Ela é gerada na interação da radiação com a matéria, ou seja, no paciente. E que chega ao filme radiográfico causando perca de contraste. Beleza. Pessoal, e que chega. Olha só. Qual é a função da grade? Filtrar a radiação espalhada, evitando que essa radiação chegue ao receptor de imagem, porque pode provocar perca da qualidade se chegar. E aí, como é que a banca colocou? E que chega ao filme radiográfico. E que chega ao filme radiográfico. Olha só. Só que aqui ele falou, usou esse verbozinho aqui, ó, reduzir a radiação. Ou seja, ele vai reduzir a radiação que chega ao filme. Perfeitamente, está correto. Que é a nossa resposta. E para finalizar, olha o item E. Ele vai reduzir a radiação espalhada originada no paciente. Olha só, pessoal, que até aqui está certo. E que chega ao filme radiográfico, ou seja, também até aqui está correto. E aí ele fala aqui causando ganho, pessoal, de contraste. Pessoal, não é o ganho de contraste, é perca. Olha como a banca ela quer te confundir. Então, fiquem atentos, ok? Vamos nós. Meus queridos, qual a localização da gradiente difusora no aparelho de raio-x? Olha só. Essa aí é fácil, né, pessoal? Dá o pause e responde. Show! Entre a bandeja, o porta-chassi e o paciente. Meus queridos, a gradiente difusora, para a gente relembrar, ou ela fica na gaveta da mesa de exame, ou fica no book mural, ou na estativa, também chamado, tá? Ou seja, ela sempre vai ficar posteriormente ao filme. Por quê? Justamente porque ela vai filtrar a radiação secundária. Tá certo? Vamos seguindo. Meus queridos, espero que vocês estejam gostando, tá certo? Nessa primeira parte, a gente fala mais sobre os equipamentos de radioproteção, os dispositivos, tá bom? Então, não esquece de seguir a gente aí não. @conectax.curso, @Lázaro Fidelis. Vamos lá. Pessoal, aqui é uma questão um pouco mais extensa, que aqui requer uma leitura. E se você não fizer essa leitura de forma fácil e simbólica, automaticamente você vai errar sua questão, porque ele sabe que a gente não gosta de ler. Então, consequentemente, quando a gente chega no último parágrafo, a gente já esqueceu o que a gente leu lá em cima, tá bom? Então, qual é a dica que o bizu aqui? Sempre que chegar no ponto ou na vírgula, vocês param e assimilam a informação. Se você não fizer isso, automaticamente vocês vão embananar as informações, porque uma vírgula muda todo o sentido de uma frase ou de um texto, ok? Então vamos lá. Meus queridos, as radiações, os raios-x são radiações de natureza eletromagnética que se propagam no ar ou no vácuo. Essa radiação é produzida quando ocorre o bombardeamento de um material metálico de alto número atômico, de alto número atômico, que é no caso o tungstênio,
resultando na produção de raio-x por frenamento. Ok? Portanto, na realização de alguns exames radiológicos, deve-se levar em conta a influência do efeito anódico. Opa! Na realização das incidências radiológicas pertinentes a esses estudos. Com relação à variação de intensidade dos raios-x, com o efeito anódico, conclui-se que... Olha só, pessoal. Ele acabou de te dizer aqui, só que você tem que ser astuto e pegar a informação. Variação da intensidade dos raios-x com o efeito anódico. Então, ficou fácil, né, pessoal? E aí, o que a banca gosta de fazer? Coloquei as duas situações para vocês, meus amigos. Olhem só. É o calor gerado pelo anodo? Não. É o poder de atração do anodo? Também não. E aí tem dois itens aqui, ó, que ele fala, ó, é o fenômeno que explica a intensidade da radiação a menos do lado do anodo. O item D é o fenômeno que explica a intensidade da radiação a menos do lado do cátodo. Olha só, pessoal. Aí aqui eu vou te dizer qual é a definição do efeito anódico. Vamos lá. Efeito anódico, já anota isso aí. É quando a intensidade da radiação é mais fraca para o lado do cátodo. Ou eu vou parafrasear agora, que a banca gosta de fazer, é quando a intensidade da radiação é mais fraca para o lado do anodo. E o efeito anódico, pessoal, é exatamente isso. É quando o anodo absorve parte dessa intensidade que está sendo gerada. Tá certo? Então ele pode utilizar quando a radiação é mais forte para o lado do cátodo ou quando a radiação é mais fraca para o lado do anodo. Notem que é a mesma coisa que eu estou falando, com o mesmo sentido. São palavras diferentes, porém com o mesmo sentido. Então, lembrem-se que o efeito anódico é aquele efeito onde a intensidade da radiação é mais forte para o lado do cátodo ou é mais fraca para o lado do anodo. Então, dentre os itens aqui, ó, a nossa resposta correta será o item C de casa, que ele fala que o fenômeno é o fenômeno que explica a intensidade da radiação a menos para o lado do anodo. Aqui, se fosse mais forte para o lado do cátodo, também estaria correto. Porém, a gente não tem essa opção. Ok? Vamos adiante. Mais uma questão um pouco grande e geralmente vai causar uma pequena confusão porque a gente não gosta de leitura ou questões grandes, tá, pessoal? Então, vamos lá. O objetivo da dosimetria pessoal é determinar a exposição de radiação recebida pelo usuário em um determinado período de tempo. A sua utilização é exigida para operadores de equipamentos emissores de radiação em clínicas radiológicas como odontológicas, indústrias e laboratórios. Então, no texto ele fala: o dosímetro individual é a maneira mais utilizada para a detecção e exposições em operadores e permite avaliar se a dose de radiação está ou não abaixo dos níveis de restrição. Analise as afirmativas abaixo sobre o dosímetro pessoal e assinale o item correto. Então vamos lá. Pessoal, olha o item A aqui. Vocês já anotaram aquela informação que eu falei para vocês, então vai ficar bem facilzinho, né? Então vamos lá. Deve ser usado pelo profissional na altura do tórax. Até aqui está correto. Lembrando que eu sempre paro na vírgula ou no ponto e assimilo a informação. De uso pessoal, intransferível, até aqui está correto. De leitura indireta. Caso necessário, deve ficar sobre o avental. Ou seja, pessoal, o nosso item correto. Só que eu não estou satisfeito, porque geralmente as bancas não colocam o item A como resposta de uma questão grande desse jeito. Não é que nunca vão colocar, tá, pessoal? Isso aqui é tendência e, teoricamente, eles não colocam. Por quê? Porque eles, como é uma questão grande, itens grandes, então ele vai fazer você se confundir. Então ele não vai te dar o item A, ele vai fazer você ler o item A, vai fazer ler o item B, pode colocar no C, no D ou no E. Tá? Já pega essa visão? Por quê? Quando você chegar no último, você já não tem uma boa percepção. Por isso que eles não vão colocar no item A. Mas tem casos isolados. Mas vamos ler os outros itens.
Deve ser usado pelo profissional na altura do tórax. Até aqui está correto. Pessoal, de uso coletivo. Então aqui eu já arrisco, ó. Não pode ser de uso coletivo. Deve ser usado pelo profissional na altura do abdômen. Olha só, é erradíssimo. Não é na altura do abdômen, na altura do tórax. Deve ser usado pelo profissional na altura do tórax, ok. De uso pessoal, ok. Intransferível, ok. Leitura direta. Olha aqui, pessoal. Não é leitura direta, é leitura indireta. Porque a leitura só vai vir depois de 30 dias. Caso necessário, deve ficar sob o avental. Outra coisa aqui, ó, pessoal, não é sob, é sobre, é em cima. O sob, né, SOB, com B mudo, ele significa embaixo. Então não pode ser embaixo, é em cima do avental, sobre. Quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também a das pessoas que lhe cercam. Show de bola, né, pessoal? Tenho certeza que vocês chegaram até aqui, vocês gostaram bastante. Então, já vou aqui pedir novamente, nos sigam nas redes sociais, @conectax.curso, @LazaroFidelis, e qualquer dúvida pode chamar a gente no nosso direct. Perfeito, pessoal?